Porque o que acontece é que as forças antagonistas começaram a nos fustigar de tal maneira que nós fomos obrigados a fazer atuações sistemáticas para neutralizar elas. E nessas ações sistemáticas, o tempo foi se prolongando. Agora, o governo de João Castelo, eu considero um governo brilhante. Né? Brilhante. A frase de João Castelo, que eu mais gosto e que aprecio, foi quando ele lá deixou o governo e disse uma coisa que é verdade. Eu encontrei impasses e deixei opções. Ele deixou todas as opções de grandeza para o Brasil. Todas, todas. Se nós não soubermos aproveitar, a culpa é de nós todos. Mas ele realmente, ele deixou opções brilhantes. Por que é que ele... concordo com quem me interrogou, que realmente eu não imagino que o João Castelo tivesse a preferência do que ocorreu depois para o seu substituto. Embora ele e o general Costa e Silva fossem uns homens de grande amizade pessoal, porque eles estiveram juntos no Colégio Militar de Porto Alegre desde os 12 anos de idade. Mas, por preferência a gente não discute. Dizem que a preferência dele era ora o Bilac, ora o Bilac Pinto, ora o Juracy Magalhães, não sei. Aí vem o problema das condições humanas, né? Os homens que cercavam o general Costa e Silva, mais do que ele, achavam que lhe cabia a presidência da República. Essa é a condição humana. A condição humana é essa mesmo. A gente quer ter poder e vai em busca do poder. Eu acho que o general Costa e Silva, até por a sua participação na Revolução, ele tinha méritos históricos para chegar lá. Eu acho que ele tinha mérito. Eu digo agora, analisando friamente, inclusive analisando agora friamente. Eu acho que ele tinha méritos históricos para chegar lá. Eu não sei por que não queriam que ele fosse. E eu acho que essa preferência do general Castelo não era anti-Costa e Silva, é que ele sabia que Costa e Silva significava ainda a permanência da Revolução, que ele não queria mais. Ele queria botar um civil para a coisa abrandar, para a coisa voltar muito antes à democracia, que sempre foi o objetivo da Revolução. Né? Me perguntaram como é que eu fazia a comparação entre os dois. E eu digo, para ser justo, não dá para fazer comparação entre o João Castelo e a coisa. Porque quando o João Castelo assumiu, ele era um homem rígido, com a cabeça perfeitamente no lugar. O João Costa e Silva, que sempre foi um homem inteligente, apesar de fazerem maldades com ele, quando assumiu, era um homem doente e já estava sem as suas habilitações, inclusive intelectuais, na plenitude. Então não dá para comparar dois homens nessa situação. E acho que no episódio da Revolução propriamente dita, todos os dois tiveram uma atuação de destaque e que somou para que a vitória da Revolução de 64 existia. Eu acho que ele tinha mérito histórico para ser o sucessor. E julgo que a facção do João Castelo Branco não desejava, parece que isso ficou bem nítido, é porque não queriam mais prosseguir com a Revolução. E o Costa e Silva significava Revolução. Esse é o meu ponto de vista atual. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofre um derrame. 2 meses depois, sem possibilidades de recuperação, a junta militar que assumiu o governo declara vagos os cargos de presidente e vice-presidente da República. O problema dele foi todo em função da doença. A doença que determinou as coisas. Foi a doença. Porque realmente ele perdeu a capacidade de comandar, né? Ele perdeu a capacidade de comandar. Então, veja, aquela velha história que eu digo. Eu digo nós porque eu tenho essa ideia. Tudo que subverte a hierarquia, para nós, é uma coisa que não é do nosso agrado, nós repudiamos sempre. Então, quem é que ia mandar a gente que não era o titular? Então, esse que foi a resposta que eu te dou.
Nós não gostamos que se o Jean Costa e Silva... Repare bem, as atitudes que o Costa e Silva tomou no início do governo foram boas. Foram boas. Ele era um homem humano, era um homem acessível. Né? Agora, dizem, quem diz isso é esse doutor Rinaldo Delamare. O Rinaldo disse que quando ele foi eleito, ele já estava doente. Mas estava no início. Não sei se será realidade isso. Agora, de qualquer maneira, foi uma falta de sorte individual dele e uma falta de sorte do Brasil. Né? Alguns grupos de oposição ao regime militar partem para a luta armada. Dentro do governo, a linha dura comanda a repressão. A radicalização dá margem a atentados de ambos os lados. A Revolução de 64, ela foi vitoriosa. Na verdade, no episódio, nos anos que seguiram, não houve nenhuma violência, nem por parte dos revolucionários. Não houve nenhuma morte. Veja bem, o que é que nós adotamos? Nós adotamos tirar os direitos políticos e fazer a cassação. Ora, essas medidas são medidas que eu considero altamente civilizadas. Por quê? Porque elas são milenares. É o ostracismo da Grécia e o banimento de Roma. Isso, há 2000 anos já se fazia isso. Não houve nenhuma morte. Quando é que começou? A gente precisa lembrar isso. Agora, há livros e livros aí contando isso. Como é que começou a violência que houve? Começou, na realidade, o primeiro ato de violência, que foi um terrorismo, que é o terrorismo não pontual, e sim um terrorismo indiscriminado, foi a bomba de Guararapes, no aeroporto de Guararapes. A bomba do aeroporto de Guararapes, se nós não estão lembrados, eu lembro, foi o seguinte: estava sendo esperado de avião o Jean Costa e Silva, que era candidato. Houve um problema técnico no avião, ele não pôde decolar. Então ele veio por carro. A bomba estava no aeroporto, o aeroporto ficou vazio por esse motivo, que ele não ia pousar lá. Quando a bomba detonou, matou o almirante Fernandes, matou o colega dos senhores, o jornalista Regis, e feriu, se não me esqueço, 13 pessoas. Na verdade, isso é o legítimo terrorismo indiscriminado, porque se o aeroporto tivesse cheio, teria sido uma mortandade. A partir desse momento que começou a dureza para cá. Eu costumo dizer assim, eu acho aí, eu fico submetido à minha origem portuguesa. E aí vem aquela velha aforisma: quem semeia vento, colhe tempestade. O Rio Centro também, né? Mas o Rio Centro não matou ninguém, e nem tinha objetivo de matar ninguém. Mas por isso toda a vida somos punidos. E ninguém fala mal de Guararapes, quando o mundo sabe que foi a AP que botou lá. Essa é outra justiça histórica. A sua pergunta é boa e a minha resposta é melhor. Por que não se fala em Guararapes? Você quer me explicar? Disse o livro do Ronaldo Costa Couto, que o Betinho disse para ele que sabia quem era, que tinha sido a AP. No entanto, ninguém quer levantar culpado em Guararapes, que era a PML, né? Que era a AP marxista-leninista, depois se adoçou, né? Depois adoçou. Aí, todo dia, os jornais estão agora com a nomeação de Aloysio Ferreira. O Aloysio foi motorista do Maringuela, foi assaltante do tem pagador de Jundiaí. E quando ele assumiu, o Zé Dirceu foi lá e disse à imprensa, se o Zé deve lembrar, não vim cumprimentar o ministro, e sim o guerrilheiro. Então, para mim, ele é um guerrilheiro e queria fazer a ditadura comunista. O ex-capitão Carlos Lamarca chefia a Vanguarda Popular Revolucionária, um dos grupamentos de guerrilha urbana mais ativos na luta contra o regime militar.
Responsável por sequestros e ações armadas, Lamarca deixa o Exército em janeiro de 1969, levando armas e munições de um quartel em Osasco, São Paulo. Ele se destaca na guerrilha urbana e é caçado pelos órgãos de repressão. Acaba cercado e morto a tiros no interior da Bahia em setembro de 1971. O Lamarca, para mim e para o Exército Brasileiro, não passa de um desertor, traidor do seu comandante, um assassino frio, matou. Eu estava lá em Retiro, matou aquele pobre tenente Mendes com